Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Rússia lança arma com capacidade nuclear em resposta a ataque de Ucrânia com mísseis americanos. A perigosa escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia na transição do governo Biden para Trump é assunto desta edição. Você vai ver também que no Brasil, Xi Jinping assinou mais de 30 acordos com o Brasil e abriu mercado para sorgo, uva, óleo de peixe e gergelim. Você vai ver também o que muda a partir de agora nas relações Brasil e China, no uso de inteligência artificial, internet via satélite e infraestrutura. Na Europa, CEO do Carrefour vai banir a carne do Mercosul dos supermercados da França. A decisão inclui a proteína brasileira. Na Dinamarca, o governo decide acabar com 10% das terras agrícolas para transformar em áreas de floresta. A Agenda Verde e o agro estarão em foco nesta edição. E lá nos Estados Unidos, você vai ver que Bob Kennedy é nomeado secretário no governo Trump. Crítico do glifosato, do xarope de milho e do açúcar, pode mudar as regras do mercado agrícola norte-americano? Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A guerra na Ucrânia completou 1000 dias e parece estar atingindo um ponto crítico com a escalada das tensões. A Rússia disse ter lançado um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear contra o território ucraniano. Putin chamou o ataque de teste e disse que foi bem sucedido e atingiu um complexo militar. O uso de uma nova arma da retirada do arsenal estratégico da Rússia é uma escalada notável da guerra, segundo autoridades ucranianas e ocidentais. Nesta semana, a Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis de longo alcance contra a Rússia. Esses mísseis foram cedidos pelos Estados Unidos. O uso desse tipo de armamento foi autorizado pelo presidente norte-americano Joe Biden e pode marcar, sim, uma nova fase da guerra. Em resposta, o líder da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que flexibiliza o uso de armas nucleares pelo país. Os russos entendem que a autorização desses mísseis de longo alcance se trata de uma interferência direta dos norte-americanos. A medida abre espaço para a Rússia fazer um ataque nuclear se o seu território ou de Belarus, aliada do país, sofrerem um ataque que crie uma ameaça à soberania e à integridade territorial. O porta-voz do Kremlin disse que o decreto era necessário diante da situação atual. Já no G20, cúpula que ocorreu aqui no Brasil, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, atenuou a situação e disse que o país vai fazer todo o possível para impedir uma guerra nuclear. Pessoas próximas de Donald Trump acusaram o presidente Joe Biden de escalar a guerra nesta reta final do mandato. No X, o ex-diretor de inteligência nacional durante o primeiro mandato de Trump escreveu, abre aspas, ninguém previu que Joe Biden iria escalar a guerra na Ucrânia durante o período de transição. É como se ele estivesse iniciando uma guerra totalmente nova. Tudo mudou agora, todos os cálculos anteriores são nulos e inválidos. Já o filho mais velho de Trump citou que uma terceira guerra mundial poderia começar antes do republicano assumir a Casa Branca. Rússia e Ucrânia são grandes produtoras de grãos, com destaque na produção de gergelim, de milho, entre outros, além de fertilizante e diesel. Ou seja, qualquer interrupção nesses fluxos afeta diretamente a formação de preços de commodities globais e pode também afetar custos de produção, como combustíveis e insumos,
com repercussões diretas e indiretas ao Brasil. A Rússia, por exemplo, é líder mundial nas exportações de trigo e é a segunda maior exportadora de girassol. Já a Ucrânia é a maior exportadora mundial de girassol, quarta maior de milho e a sexta maior de trigo. Ou seja, geopolítica importa para o agro e a gente vai aqui entender em qual momento desta guerra na Europa nós estamos, se há de fato esta perigosa escalada para um novo patamar de forma a impactar formação de preços de commodities, formação de custo de produção a partir de insumos como fertilizante e diesel. Para essa conversa, nós temos Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Seja muito bem-vindo. Também recebemos Sandro Teixeira, doutor em Ciências Militares e professor do ECM, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e Paulo Molinari, consultor das Safras e Mercado, para também analisar o agro conosco. Sejam muito bem-vindos e eu começo a primeira rodada com você, Valdir. O que muda na guerra a partir do uso desses mísseis americanos de longo alcance, esses armamentos inéditos, de fato configuram uma escalada, uma piora perigosa dessa guerra na Europa? Olá a todos, olá Keren Severi convidados, é um prazer participar novamente da Hora H do Agro. Já se passaram mais de 1000 dias de guerra, a gente tem um novo momento hoje, um momento sim de escalada, um momento preocupante. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a Rússia, no dia 19, lançou uma nova doutrina de uso de armas nucleares. A doutrina anterior estava em vigência desde o ano 2000 e nessa nova doutrina a Rússia considera que um ataque ao seu território vindo de um estado não nuclear que tenha tido a ajuda de um país nuclear, é considerado pela Rússia como uma espécie de agressão conjunta. Então, a Rússia interpretou que essa permissão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da Ucrânia, usar mísseis de longo alcance, do tipo ATACMS e também do tipo Storm Shadow, significa agora que a Rússia está sendo atacada por esses 3 países, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e pela própria Ucrânia. E a Rússia também, nessa nova doutrina, se reserva o direito de usar armas nucleares em vista desse tipo de ataque. Então, a gente está num novo momento da guerra, um momento preocupante, sim. A gente vai precisar acompanhar os próximos movimentos a partir de então. Valdir fala que a gente está num novo momento da guerra, um momento preocupante. Você concorda, Sandro? Você tem muitos conhecimentos nessa área militar. Então, estamos num limite para que outros países da OTAN ou até outras nações sejam mais diretamente envolvidas nesse conflito? Bom, Kellen, saúdo a você, saúdo a todos os participantes e a nossa audiência. Agradeço o convite para participar do programa. Sem dúvida, é um momento extremamente preocupante. É um momento que a gente tem visto uma tentativa ucraniana de criar uma nova questão para tentar mudar a lógica da guerra, porque desde fevereiro eles vêm perdendo território ucraniano para os russos. Os russos vêm avançando desde fevereiro com ganhos consolidados. Em agosto, nós tivemos a ação em Kursk, tentando tomar território russo para criar uma modelagem e mudar o aspecto de eventuais negociações de paz diante de um cenário de uma presidência de Donald Trump. O fato é de que agora a gente está num momento mais tenso, porque com a autorização da utilização de mísseis táticos do exército americano, que são os ATACMS, como dito pelo Valdir, da utilização também de minas terrestres, que foi autorizado também nessa semana pelo Biden, o que parece é que o governo em Kiev e a Casa Branca, a administração que está saindo, parece tentar criar uma situação na qual amarre as mãos da administração que vai assumir e tente impedir um eventual plano ou negociação de paz por parte da administração Trump. Então, isso causa um impacto enorme e a gente tem visto os russos entendendo esse sinal e lançando uma série de ataques contra a infraestrutura, contra áreas produtoras, contra o principal porto de exportação ucraniano, que é Odessa, o que tem impactado no mercado global. Muito bem, você traz pontos muito interessantes e termina dizendo com o porto de Odessa, o que me dá o link perfeito para introduzir você nessa conversa, Paulo. Quando há cerca de 1000 dias atrás a gente viu o início dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, os mercados agrícolas sofreram mudanças importantes dos patamares de preço, preços subiram, houve preocupação sobre fornecimento de fertilizantes, de diesel, inclusive, me corrija se você não concorda, uma consequência dessa preocupação com a oferta da Ucrânia foi, inclusive, uma abertura do mercado de milho para a China.
A pergunta objetiva é: que impactos essa perigosa escalada da guerra neste momento já causa ao mercado agrícola, focando aqui em grãos? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, o início da guerra, ela estabeleceu também um outro fator crítico de logística, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia, ela trouxe também uma restrição de logística que, somada ao advento da guerra, ela trouxe aí bloqueios mundiais de fluxo de comércio. Então, talvez a decisão da China pelo milho tenha sido mais pela logística do que necessariamente pela guerra. Mas a Rússia é o maior exportador de trigo, né? Nós dependemos de combustíveis, nós dependemos de fertilizantes da Bielorrússia, o KCl vem da Bielorrússia. Então, nós estamos aqui monitorando duas variáveis diretas, né? O preço do petróleo, porque enquanto o preço do petróleo não tiver uma reação muito forte, quer dizer que o mercado está entendendo que isso pode ser uma ação delicada, perigosa, mas ainda não é trágica a ponto de causar um impacto no preço do petróleo, que aí puxa preço dos combustíveis, preço do óleo de soja, preço do etanol, aí consequentemente a soja, o milho podem embarcar no mesmo processo. Se a Rússia não conseguir fazer as suas exportações de trigo, o mercado de trigo vai ter a sua consequência. Lembre-se que hoje nós temos um trigo de um pouco abaixo de $6 por bushel. Nós chegamos a mais de $15 por bushel no meio da pandemia, né? E junto com a guerra, as restrições globais, né, em relação à economia russa. Será que essas decisões de agora também não irão impor mais restrições econômicas e comerciais à Rússia, não é? Está chegando o inverno europeu, é outro fator problemático, né? Então, de forma geral, o agravamento de tudo isso pode sim trazer impactos parecidos com aqueles que nós vivemos lá no meio da pandemia e no início da guerra da Ucrânia. Importante que o Paulo diz que pode sim trazer impactos parecidos com o que vimos logo que essa guerra na Europa começou. Ele traz aqui exemplos para grãos e faz ainda um ponto que eu devolvo a você para trazer essa análise, Valdir. Ele diz que o petróleo é um dos termômetros para a gente entender como é que o mercado está percebendo e para onde vai essa tensão. Há uma sinalização de que estamos numa condição delicada, perigosa, mas ainda não há uma mudança de rumo no mercado. O que estabelece, na sua opinião, Valdir, essa mudança de rumo, essa mudança de patamar? Vocês estão aqui analisando que a gente está num momento delicado, mas ainda é um momento que pode parar por aí. O que muda o rumo dessa guerra? Poderia afetar o mercado de commodities, inclusive os preços do petróleo, de gás e de outras energias no mercado internacional, uma eclosão de fato, como muitas pessoas têm conversado agora, de um conflito de escala global e de caráter nuclear. Muito embora a Rússia se sinta tecnologicamente à frente do Ocidente, porque, inclusive, segundo o presidente Putin, a Rússia conta com mísseis de velocidade hipersônica que não seriam possíveis de serem capturados pelos atuais sistemas de defesa antimíssel. Ainda assim, eu acredito que ninguém vai querer, entre aspas, pagar para ver uma situação de guerra nuclear, porque a literatura de relações internacionais diz que uma guerra nuclear não tem vencedor, e todos os lados sabem disso. E eu acredito que esse seria, na verdade, um evento que poderia causar uma grande disrupção, um grande impacto, nesse caso negativo, nos preços de commodity, mas, na minha visão, não precisamos ainda considerar essa hipótese por momento. Muito bem, Sandro. Na sua avaliação, o que vai colocar a guerra em outro patamar? A gente está vendo uma escalada perigosa, mas os mercados ainda monitoram com atenção, com sensibilidade ao tema, mas nada que mudou o patamar de preço de commodity energética ou agrícola no momento. Qual é o novo degrau? A gente vai chegar nesse novo degrau ou não? A partir de agora, tudo começa a recrudescer. Vem aí uma administração Trump que também prega a paz nesse conflito. O que acontecerá? Qual o próximo capítulo? Bom, Kellen, exatamente, talvez o mercado esteja atento ao fato de que ontem a gente teve, nessa semana a gente teve um pronunciamento da porta-voz do Pentágono, no qual ela disse que o ataque feito pelos russos com esse míssil
de caráter balístico, com vários veículos de reentrada de capacidade nuclear, mas que estava com ogiva convencional, tinha sido notificado aos Estados Unidos pela Rússia através de linhas de deconflitação. Ou seja, os russos indicaram que usar a arma, e o fato de terem avisado que estariam usando essa arma lembra um pouco os mecanismos de resolução de crise da Guerra Fria. Então, por um lado, os russos demonstram força quando utilizam esse armamento, mas, por outro, demonstram também capacidade de negociar. E o mercado percebeu esse sinal. Então, não vemos uma escalada de preços nesse sentido, porque você vê que os russos não demonstraram uma irracionalidade na utilização de um armamento como esse. Eles demonstraram a disposição de escalar, mas a disposição também de negociar. E também o fato de que a gente tem visto a nomeação de uma série de figuras por parte do Donald Trump para ser o seu secretário de Estado, assessor de Segurança Nacional, secretário de Defesa, diretor de Inteligência Nacional, diretor da CIA, figuras que olham para a questão da Europa como um conflito que deve ser rapidamente resolvido para se tornar ao Pacífico e olhar a competição com a China. Então a gente vê que o mercado percebe que tudo é uma questão de 40, 50 dias. Agora, a questão é perceber os movimentos perigosos que podem ser feitos pelo governo ucraniano, uma vez que muito se diz da administração Trump, Kellen, mas a gente tem que lembrar que a Alemanha sinalizou que vai cortar pela metade toda a ajuda que vai dar à Ucrânia. A França diz a mesma coisa. Outros países já não têm mais equipamentos para dar à Ucrânia. Então, o que eles poderiam dar era recursos, ou seja, dinheiro, mas falta produtos de defesa para a Ucrânia comprar no mercado, e ela não tem tanta produção assim. Então, isso leva a uma questão de que os russos têm acelerado o compasso do conflito, inclusive para demonstrar vontade de negociar e também submeter a Ucrânia e trazer a Ucrânia para a mesa de paz, que é uma eventual negociação capitaneada por essa nova administração americana. Ou seja, rapidamente, Paulo, já vou a você. Sandro, em outras palavras, o que você está dizendo é que a gente está vendo uma escalada da guerra, mas ela pode levar a um cenário em que 40 a 50 dias, quando a nova administração assume nos Estados Unidos, haja um cenário mais propenso para uma negociação de paz ou até para uma perda de território da Ucrânia para a Rússia em função dessa perda de financiamento que virá da Alemanha, dos Estados Unidos e de outras nações. Esse é um dos seus entendimentos? Sim, é um desses entendimentos do que a gente tem visto nas notícias desde julho para cá. Muito bem, muito obrigada, Sandro. Paulo, nesse momento, que tipo de recomendação você faz para a audiência agro que nos assiste, que ouviu você dizendo que pode haver algum tipo de similaridade com o que aconteceu no início dessa guerra, se a guerra de fato piorar? Tem muita gente que fica esperando o preço do trigo atingir esses patamares recordes de novo, o milho, a soja. E tem muita gente que precisa fechar fertilizante para a safrinha de milho. O que se faz num cenário geopolítico tenso como o que estamos vivendo? Eu acredito que a maior preocupação, e como foi citado aqui, parece que há uma esperança, né? Uma esperança que 20 de janeiro tudo passe a mudar, as discussões voltem ao normal, cortamos recursos para a Ucrânia e assim ela senta na mesa para conversar e se termina a guerra. O que não se explica é a decisão do governo norte-americano atual em antecipar o movimento, sendo que ele está em final de governo e não deveria mais estar tomando esse tipo de decisão. Então, deixa no ar essa expectativa, essa tensão, sendo que as fontes de recursos lá, elas são importantes, mas como eu disse, as bolsas americanas de valores hoje, elas subiram, elas não caíram, né? Se nós tivéssemos um sentimento de pessoas que talvez entendam mais do que nós, né? E estão lá operando as bolsas em volumes extraordinários de recursos, né? E comprando ações, elas deveriam estar vendendo ações, né? Estariam se preparando para o pior. E o que parece que os mercados não estão se preparando para o pior. Eles estão se preparando para uma mudança de administração nos Estados Unidos, que é decisiva para a OTAN, que é decisiva para a ONU, né? A decisão de prisão do primeiro-ministro de Israel também é uma coisa completamente fora da curva, né? Que pode trazer outras implicações. E assim, do ponto de vista dos nossos mercados, nós temos que continuar seguindo fazendo o mesmo, né? Aproveitando as oportunidades nas relações de troca com os fertilizantes, porque tudo isso são expectativas
São possibilidades e não são fatos ainda, né? Então, subir o preço do KCL para 2025-26, está longe a próxima safra, né? Os fertilizantes para soja, o produtor já usou. Ele está pensando agora na safra 25-26. Até lá, dá tempo de esperar o Trump assumir, tomar suas decisões, e aí, se tiver caro, nós vamos ter que pagar do mesmo jeito, mas não precisa pagar caro por uma coisa que tem ainda uma possibilidade de subir. E não deixar de vender soja para safra nova, porque a nossa safra vai muito bem e ainda isso tudo é possibilidade antes de afetar o mercado de soja. Excelente. Quero agradecer demais por esse painel que trata de um dos principais temas da semana com grande repercussão na geopolítica e no agro brasileiro. Agradeço muito a presença de vocês. Valdir Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, muito obrigada. Sandro Teixeira, doutor em Ciências Militares e professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, muito obrigada. E Paulo Molinari, consultor das safras e mercado, especialista em agronegócios, obrigada. Voltem sempre. Até a próxima. Obrigado. Os governos da China e do Brasil assinaram nesta semana 37 acordos de cooperação que envolvem o agro, infraestrutura, inteligência artificial, saúde, educação, setor de telecomunicações, entre outros. A parceria ocorreu entre os dois países durante a passagem do presidente Xi Jinping em Brasília, depois dele participar da cúpula do G20 no Rio. Lula recebeu o líder chinês em um momento em que o Brasil e a China comemoram 50 anos de relações diplomáticas. Como o Hora H do Agro adiantou para vocês na última edição, a China, de fato, confirmou a informação. Ela abriu 4 novos mercados para produtos do agro brasileiro. São eles sorgo, gergelim, uva de mesa e produtos derivados do peixe, como farinha, óleos e gorduras, que poderão, então, ser exportados aos chineses. Segundo o Ministério da Agricultura, a China é a maior importadora de gergelim e farinha de pescado do mundo. Nestes 4 produtos, que tiveram mercado aberto agora para as exportações do Brasil, os chineses importaram quase 7 bilhões de dólares. O Brasil também assinou um acordo para a criação de um laboratório em mecanização e inteligência artificial para a agricultura familiar. No setor de infraestrutura, o Brasil não aderiu à iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda. No lugar, o governo assinou uma intenção de cooperação neste projeto. Na área de tecnologia, os acordos envolveram a cooperação no desenvolvimento de inteligência artificial e nas telecomunicações, a empresa chinesa SpaceSail irá avaliar a criação de uma subsidiária no Brasil para investir e operar uma rede global de satélites de órbita terrestre baixa. Esse tipo de serviço é o mesmo que a empresa do bilionário Elon Musk fornece ao Brasil, garantindo acesso à internet em áreas remotas, como as áreas rurais. Em relação à SpaceSail, empresa que deve concorrer com a empresa de Elon Musk, o especialista em tecnologia Arthur Igreja conta pra gente o que deve mudar no curto prazo, com interesse para as áreas rurais. Vamos ver. Em relação à SpaceSail, é visivelmente uma concorrente da SpaceX de Elon Musk, mas ainda num estágio de desenvolvimento extremamente incipiente. Para parâmetro de comparação, a empresa de Musk tem mais de 6 mil satélites de baixa altitude, mais de 66% de todo o mercado global dessa malha de satélites que geram conexão, enquanto a empresa chinesa tem apenas 36 e espera nos próximos anos aumentar esse número para pouco mais de 500 e aí sim, no longo prazo, passar a casa dos 15 mil. Por hora, ela não consegue oferecer o sinal de internet, espera ter alguma cobertura regional no curto e médio prazo, e aí sim, no futuro, ter uma malha parecida com a de Musk. Se isso pode baratear os serviços, espera-se que sim, e aí o consumidor e também os governos, caso estabeleçam parâmetros puramente técnicos nas suas concessões, leilões e contratos, poderão escolher a melhor opção tecnológica. Obrigada, Arthur Igreja, pela análise dos eventos ligados à internet via satélite com impactos no agro. A gente vai adiante agora para analisar as mudanças que ocorrerão nessa relação entre Brasil e China depois da vinda do Xi Jinping ao Brasil, com impactos diretos e indiretos para o agro e o Brasil. Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores, está conosco. Seja muito bem-vindo, Wagner. Oi, Kellen. Foram 37 atos assinados,
São acordos que não têm uma relevância tão grande do ponto de vista de comércio internacional e investimento, mas tem sim um simbolismo importante, porque não foi assinada essa entrada do Brasil na iniciativa da nova Rota da Seda. A América Latina para a China é extremamente relevante. 60% de todo o lítio do mundo está aqui na região, 40% de todo o cobre do mundo está aqui na região. Então, é muito importante que a China tenha acesso a essas matérias-primas para continuar a expansão da sua indústria de carros elétricos, por exemplo, para citar um exemplo. Então, não precisava, nesse momento, o Brasil ganhar talvez uma inimizade de saída com o novo governo Trump para aderir a essa iniciativa nesse momento. Talvez mais para frente, mas eu acho que, sem dúvida, a decisão do governo brasileiro foi acertada. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que o mercado chinês é gigante e diz que os mercados de uva e sorgo são os que mais podem se beneficiar dessa abertura de mercado, ou seja, o Brasil poderá exportar essas culturas para o gigante asiático. Vamos conferir. O mercado chinês é um mercado gigantesco e com alto potencial para as exportações brasileiras. Isso deve estimular o crescimento da produção para esses 4 produtos. No caso da uva, hoje a China importa cerca de 166 mil toneladas anuais e o Brasil exporta 73 mil toneladas anuais. É um mercado grande e que deve registrar um forte crescimento na demanda por frutas do mercado internacional, haja visto que a China não tem muito mais espaço para ampliar a sua própria produção e hoje eles estão muito mais preocupados com garantir a autossuficiência dos grãos produzidos no país. No caso do sorgo, a China é o maior mercado consumidor dentro do mercado internacional. Então a gente está falando aqui de um país que responde por cerca de 78% da demanda de sorgo dentro dos mercados internacionais e que deve estimular muito o crescimento da produção dessa cultura aqui no Brasil. Muito obrigada, CNA, pelos esclarecimentos, as mudanças que devem ocorrer nesses mercados aqui no Brasil. E hoje o Alex Rufo participa conosco do Hora H do Agro para trazer uma novidade do mundo das picapes. Vamos ver? A tão aguardada caminhonete da BYD chegou. A Shark, que carrega no seu peito robustez, segurança, muito conforto e também será a primeira picape super híbrida do Brasil. E para você conhecer em detalhes essa mais nova super híbrida da BYD, a Hora H do Agro está aqui no Aras Monte Cristo, em Sorocaba, para mostrar tudo isso para você. No design frontal, ele é muito parecido com toda a linha Ocean da própria BYD, com essa luz que passa por toda a frente e que lembra muito até uma boca aberta de tubarão. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas e na traseira uma luz inspirada na sua nadadeira. São 1.200 litros de caçamba, com 800 quilos de carga e também 2.500 para reboque. Agora então a cabine da Shark, vamos lá? De cara, um impacto muito grande pela qualidade do material, pelo acabamento, por essa tela aqui de 12,8 polegadas de multimídia, né? Uma conexão completa também com o painel de instrumentos bem aqui atrás do volante, que é o cluster. E muito bem integrado a todas essas funções que tem aqui no volante. Além disso, 2 carregamentos de celular por indução e aquela ligação que é sempre boa para segurança, né? Você tem Android Auto e Apple CarPlay para você fazer o espelhamento do seu celular para andar aí pela estrada e poder fazer a sua conexão, por exemplo, do Spotify, do rádio e também da navegação. Vamos então agora para o nosso test drive dinâmico. Bom, e já que o mote principal desse test drive é o agro, vale a pena a gente testar agora, como eu estou fazendo, num terreno mais acidentado. Mas o que dá para perceber é que essa suspensão é muitíssimo bem equilibrada e a facilidade com que ela supera todos esses obstáculos e também esse lamaçal foi muito tranquila. É um motor a combustão 1.5 turbo, aliado e trabalha em conjunto então com 2 outros elétricos, um no eixo dianteiro, outro no traseiro, que entregam
combinados 437 cavalos de potência. Ela vai de 0 a 100 em apenas 5,7 segundos e com uma eficiência energética absurda. Bom, depois dessa experiência incrível ao dirigir a Shark, fica aqui alguns atributos muito importantes de segurança, conforto e muita tecnologia. E para finalizar, vale lembrar que a Shark tem garantia de 6 anos sem limite de quilometragem, na bateria 8 anos e o preço R$ 379.800. Até a próxima! Obrigada, Alex Rufo. Traga sempre mais novidades aqui ao Hora H do Agro. E depois do intervalo, você vai ver que o Carrefour vai banir as carnes do Mercosul dos supermercados da França. Isso impacta a proteína brasileira. E mais, Bob Kennedy é nomeado secretário no governo Trump. Crítico do glifosato, do xarope de milho e açúcar, pode mudar as regras do mercado agrícola norte-americano? A gente te conta já já e eu espero você. Quando falamos em sustentabilidade, não nos referimos apenas ao meio ambiente, mas também ao sucesso do seu negócio. Já imaginou o que você pode fazer pela sua empresa ao economizar 40% na conta de luz? Ao migrar para o mercado livre de energia, você pode redirecionar os recursos economizados para diversas oportunidades de investimento. Por exemplo, se você tem uma propriedade rural e seu gasto anual com energia elétrica é cerca de R$ 120 mil no mercado regulado, essa despesa pode ser reduzida para R$ 72 mil no mercado livre de energia. E com os R$ 48 mil economizados, você pode modernizar o maquinário agrícola para otimizar a produção, ampliar o quadro de funcionários, investir em insumos e tecnologia. Agora, se você tiver um comércio ou indústria, você pode abrir novas filiais, ajustar o valor dos produtos e serviços e ampliar o capital de giro da empresa. Enfim, são diversas possibilidades e você pode contar com a ENGIE, empresa líder em geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no mercado livre de energia. E tudo isso com a garantia da qualidade da energia fornecida ao seu negócio. Então, se sua empresa gasta mais de R$ 9 mil mensais na conta de luz, solicite já a migração com a ENGIE e traga economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio. Conte com a ENGIE. Quer saber o quanto você pode economizar? Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. A ENGIE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o mercado livre de energia com a ENGIE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENGIE gera, seu negócio gira. Chegou o BYD Shark.
a primeira caminhonete super híbrida do Brasil. É muito mais potência, sustentabilidade, eficiência e tecnologia. BYD Shark. Potente como agro. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Agricultores franceses fizeram ao longo desta semana uma série de manifestações contra o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Nós vamos até Munique, na Alemanha, conversar com o Luca Bassani, que está acompanhando de perto esse tema, o tema das manifestações que a gente estava vendo na tela. Lucas, seja muito bem-vindo. Esses protestos continuam acontecendo aí na França, protestos de agricultores majoritariamente, não é? Exatamente, Kellen. Boa manhã a você, a todos que nos acompanham aqui no Hora H do Agro. A gente vê que é um drama recorrente na Europa durante este ano, a manifestação de vários agricultores, não só na França, mas aconteceram também na Polônia, na Espanha. Agora volta a França a ser o centro dessas manifestações por conta da viagem do presidente Emmanuel Macron à América do Sul, a participação do G20 e também a abordagem desse tema de maneira bastante frequente durante a cúpula, principalmente dos encontros bilaterais com o presidente Lula. Eles querem que de maneira alguma este acordo seja assinado entre os países sul-americanos e a União Europeia, dizendo que vai prejudicar muito, vai ser um caixão, né? A gente vê até aí várias imagens, vai ser o enterro da agricultura francesa, que não tem condições de competir no mesmo nível com os produtos brasileiros ou argentinos. Algo que vale ser mencionado, o presidente Macron disse que a França não é o único país que se opõe a este acordo, mas não revelou quais seriam os outros países que também estariam junto com a França. Vale a gente dizer que não basta só a França para que o acordo seja barrado, é necessário pelo menos 4 países que conjuntamente representem 35% da população da União Europeia, portanto aí 150 milhões de pessoas, algo muito difícil de imaginarmos que teremos ao lado da França nesse momento, principalmente se vermos que a Alemanha e a Espanha são muito favoráveis e estão pressionando para que saia o quanto antes este acordo de tantos anos. Importante esse ponto que você traz, porque algumas lideranças aqui do governo Lula já sinalizaram a expectativa de que até o final do ano a gente tenha uma sinalização positiva para finalmente chegar a esse acordo Mercosul-União Europeia, que se arrasta há mais de 20 anos, uma tentativa de que ele seja efetivamente firmado. Pelo que você acompanha na Europa, estamos muito próximos desse acordo acontecer ou tão distante quanto estivemos nos últimos 20 anos? Estamos mais próximos a alcançar este acordo, principalmente porque a França, no caso, está contrariamente, mas a Alemanha e a Espanha, que conjuntamente são dos 4 países mais importantes da Europa, estão apoiando essa medida. A Itália também ainda não se manifestou, mas todos os outros são muito pequenos em população e também em votos dentro de Bruxelas ou Estrasburgo para causar qualquer tipo de mudança. Então, o convencimento da França parece que vai vir a partir dos países maiores que já estão, de fato, decididos a aprovação deste acordo para facilitar todas as exportações da União Europeia para a América Latina e também vice-versa. Luca, agora uma última questão. Interessante como o poder de manifestação dos agricultores, a gente está vendo imagens, vou pedir para o Kaique encher tela para a gente ver o tamanho dessas manifestações na França. Manifestações que levaram tratores para as ruas, que são de agricultores contrários ao acordo Mercosul-União Europeia pelos riscos que entendem que isso gerará aos
os produtos que eles fazem lá, ou seja, a entrada de produtos mais competitivos aqui do Brasil e de outras regiões. E o que me chama a atenção, e eu gostaria da sua opinião, é como as empresas privadas estão entrando no circuito dessa discussão. Há algumas semanas nós aqui repercutimos uma decisão da Danone da Europa sobre a soja do Brasil, e agora o CEO do Carrefour, a rede de supermercados que também é francesa, afirmou nas redes sociais que a rede não vai mais comprar carne do Mercosul. Como é que você traz para a gente as suas perspectivas direto da Europa sobre esse envolvimento das empresas privadas nesse assunto? A gente vê que as empresas alimentícias, principalmente aquelas que têm alguma ligação com a França ou com a Suíça francesa, acabam muitas vezes adotando as mesmas práticas e a mesma conduta que o governo da França. Então, muito provavelmente já haja nos bastidores uma conversa entre o presidente Emmanuel Macron e os vários parlamentares franceses, eurodeputados franceses, que são contrários a esse acordo, a pressionar as empresas francesas a também adotar esta mesma medida, este mesmo caminho. Eu acredito que isso possa acabar isolando a França dentro do bloco, mas ao mesmo tempo possa também abrir outras oportunidades, outros caminhos para que o Brasil negocie com outras empresas igualmente grandes da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Polônia, que não são contrários ao acordo, pelo menos até agora não tem uma informação sobre isso, e que podem sim facilitar a aprovação do mesmo até o começo do ano que vem. Luca Bassani, muito bom tê-lo conosco. Volte sempre à Hora H do Agro. Até a próxima. O CEO do Carrefour da França, como há pouco eu falava com o Luca, afirmou nas redes sociais que a rede de supermercados não vai mais vender carnes do Mercosul. Uma carta foi endereçada ao presidente da federação, que representa os sindicatos dos operadores agrícolas, em que ele diz que a decisão foi tomada após ouvir o que ele chamou de desânimo e raiva dos agricultores franceses, que protestaram, como vocês viram há pouco, contra o acordo Mercosul-União Europeia. O CEO do Carrefour francês revelou ainda que o acordo traria o que ele chamou de risco de a produção de carne que não cumpre requisitos e padrões se espalhar pelo mercado francês. E ele destacou ainda que espera que a decisão influencie outras empresas do setor agroalimentar. Já o grupo Carrefour aqui do Brasil disse que nada muda nas operações do país. Em nota, o Ministério da Agricultura do Brasil rechaçou as declarações do CEO do Carrefour. A pasta lamentou que tal postura protecionista influencie negativamente os consumidores e disse que não aceitará tentativas vãs de manchar ou desmerecer a qualidade e a segurança dos produtos brasileiros e dos compromissos ambientais do país. Em nota, a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, disse que tal posicionamento vai contra os princípios do livre mercado e é contraditório, vindo de uma empresa que opera cerca de 1.200 lojas no Brasil, abastecidas majoritariamente com carne brasileira. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que representa a indústria de carne de frango e suínos, afirmou que a posição do CEO do Carrefour da França foge à lógica de uma organização global que deve atuar dentro dos princípios da competitividade e respeito ao livre mercado. Nas redes sociais, produtores rurais e pecuaristas pediram o boicote à rede Carrefour. Uma imagem que circulava em diversas redes e incentivava as pessoas a pararem de comprar produtos da varejista. A gente lembra que, recentemente, uma reportagem da Reuters indicou que a Danone França parou de comprar soja do Brasil. Na época, o diretor financeiro da companhia disse que a empresa possuía um rastreamento completo e que, por isso, só compraria ingredientes que ele chamou de sustentáveis. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, é a nossa convidada para repercutir a declaração do CEO do Carrefour e o impacto na pecuária. Seja muito bem-vinda, Lígia. Como é que você avalia essa situação? Algum risco para o comércio de carne do Brasil? Algum risco para o consumidor depois dessa declaração? Tem uma base factual que o CEO do Carrefour está fazendo, dado que a gente tem índices baixíssimos de desmatamento na pecuária? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Veja, a gente tem uma declaração que vai em linha com um governo cujos subsídios, respondem a 19% aproximadamente da parcela da receita do produtor, algumas vezes mais, especialmente na França. A gente sabe que a França é o país mais subsidiado da União Europeia, isso não é novidade. Agora, o que tem me surpreendido são essas declarações repetidas de empresas privadas, porque
o prejuízo à imagem, ele é grande. A gente tem uma capilaridade grande dessas empresas no Brasil. Danone, por exemplo, que você citou aí há pouco, o próprio Carrefour, né, que tem aí lojas principalmente na capital paulista. Então, isso acaba repercutindo de uma forma que atrapalha a imagem do nosso setor e de uma forma não justa. Hoje, a carne brasileira ela não é diferente da carne italiana ou da carne espanhola ou da carne norte-americana. Nós recebemos centenas de missões todos os anos no Brasil para checar e confirmar, né, a segurança alimentar do nosso produto. E a gente tem uma legislação que é muito mais rigorosa do que já foi a deles e do que é ativamente hoje, né? Então, a gente ainda tem um Brasil com 67% de cobertura de cobertura natural e nós temos uma Amazônia com 87% de cobertura natural. Então, é uma impressão que não se passa, né, dentro da Europa, não é justa. E muito gostei, inclusive, da manifestação das entidades que se juntaram, aí, né, a ABEC, a BPA, a ABAG, a CNA, a SRB, a Fiesp, para falar que se a carne brasileira não serve para a França, também não deveria servir para o Brasil. Agora, o fato é, Kellen, que eles correspondem a mais ou menos 4 ou 5%, pensando em União Europeia como um todo, tá? Não só a França. A França tem uma participação muito pequena. Mas a União Europeia corresponde a 4 ou 5% das nossas vendas, mas a mais ou menos 98% do ruído e dos problemas que trazem aqui para a gente depois. Importante o que você coloca. A União Europeia é um destino que você acabou de trazer o percentual que representa, mas a França tem uma representação no volume, pelo menos levando em consideração os dados de 2024, volume que representa 0,005% do total de carne exportado pelo Brasil. A sua avaliação é que é sinal ou é ruído a declaração do CEO do Carrefour? É ruído, mas é um ruído que certamente serve internamente, politicamente para a situação dele e prejudica, inclusive, o próprio Carrefour no restante do mundo e os produtores brasileiros de uma forma muito irresponsável, né? Então, isso eu acho que é um jogo bem sujo, não é justo, está longe do que representa o agronegócio brasileiro, inclusive em regulamentação. Então, acaba tornando, essa declaração acaba tornando o agronegócio brasileiro menos desejado. Por quê? Porque ela ressoa bastante internamente nesses países europeus que fazem muito barulho mundo afora quando a gente fala em termos de políticas. Então, acaba agravando a nossa situação de imagem perante o mundo. E vou te falar uma coisa, a gente sabe que internamente na Europa, conversando com as pessoas, vendo propagandas, assistindo um pouco de televisão europeia, a imagem que eles têm do agronegócio brasileiro é uma imagem totalmente deturpada da realidade que nós temos aqui. Muito importante que uma mensagem diferente chegue até os europeus para que eles consumam o nosso produto sabendo de toda a qualidade e sustentabilidade que carrega. Para a gente fechar, algum tipo de impacto em mercado, preço para exportação, preço para o mercado consumidor brasileiro, muda algo na prática? Na prática não muda praticamente, porque nós temos uma França, um Carrefour, então uma coisa muito pequenininha dentro de uma exportação muito grande. Apesar desses ataques que nós sofremos há muito tempo já, pela ameaça que o Brasil representa, há produtores principalmente que são subsidiados, né, que não conseguem competir com o nosso nível de eficiência, produtividade, volume, potencial e tudo mais. Então, é muito pequeno e nós temos crescido em exportações, apesar dessa luta contrária que nós recebemos aí, ideológica, né, e de notícias falsas, de informações que não condizem com o agronegócio brasileiro. Mas o dano sobre a imagem, ele sim continua acontecendo. Então, eu tenho certeza que quem não conhece o agronegócio de dentro, principalmente na Europa, acaba pensando que a gente produz, de fato, devastando a floresta ou produzindo um alimento não seguro, o que está muito, muito distante da realidade. Então, o dano sobre a imagem, ele acontece sim, ele é grave e deveria, na minha opinião, ter algum tipo de retaliação, inclusive entre países, talvez, porque é uma acusação muito grave diante de todo o esforço e todo o trabalho que nós temos feito para nos tornarmos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, uma satisfação tê-la conosco. Volte sempre. Obrigada. Até a próxima.
O governo da Dinamarca entrou em um acordo político e aprovou um mega acordo verde. O plano ESG do país deve trazer a maior transformação da paisagem da Dinamarca em mais de 100 anos. E para isso, o governo deverá gastar algo como 43 bilhões de coroas dinamarquesas, o que equivale a cerca de 6 bilhões de dólares. Entre as principais medidas que o país vai adotar está a transformação de áreas utilizadas para a produção agrícola em floresta. O país também vai adotar o primeiro imposto do mundo sobre as emissões de CO2 da pecuária e quer dobrar a área de orgânicos até 2030. O ministro do Meio Ambiente dinamarquês revelou que 10% da área agrícola do país será convertida em florestas e usou como justificativa a redução das emissões de nitrogênios. O professor da FGV, Daniel Vargas, prevê uma perda para a agropecuária da Dinamarca diante dessas providências. Ele também fez um paralelo entre o tema e o que ele viu na COP29, que aconteceu no Azerbaijão. Vamos conferir. O grande debate das negociações diplomáticas internacionais, que acontecem em Baku, no Azerbaijão, neste momento, é o financiamento climático. Em outras palavras, quem vai pagar a conta da transição verde do planeta. Em 2009, os países ricos se comprometeram a arcar com boa parte dessa responsabilidade. Se comprometeram, na época, em financiar ou doar até 100 bilhões de dólares todos os anos para os países em desenvolvimento construírem a sua infraestrutura de transição. Hoje, em meio a guerras, tensões geopolíticas, não está nada claro que os ricos estão dispostos a colocar a mão no bolso. Especialmente porque, segundo economistas, a demanda de financiamento internacional no mundo em desenvolvimento gira na casa de $1 trilhão todos os anos. Se a oferta não avança, a demanda, por sua vez, sobre os países em desenvolvimento segue a todo vapor. O Brasil anunciou há pouco a sua chamada NDC 2.0. É o Compromisso Brasileiro de Redução de Emissões. Essa obrigação internacional precisará agora ser nacionalizada e distribuída na proporção das suas emissões aos setores produtivos do Brasil. Se metade das nossas emissões vem do desmatamento ilegal, a outra metade ficará a cargo da economia produtiva, 50% dela sobre a agropecuária. A Dinamarca, aliás, deu um exemplo de como é possível fazer isso. Aprovou há pouco o chamado Primeiro Imposto de Emissões sobre a agricultura e a pecuária do país. Nos próximos anos, o país espera que cada pecuarista pague até $100 por cada tonelada de emissão de cada cabeça de gado. A expectativa é que nos próximos anos a competitividade do setor agropecuário dinamarquês entre em crise. Será difícil competir com outros países europeus e outros países do mundo. De todo modo, o cenário parece claro. Enquanto no passado discutíamos como os ricos, as petroleiras, as termoelétricas deveriam arcar com os custos da transição verde no planeta, em 2024 o foco das atenções parece outro. Quem é que deve pagar a conta dos desafios climáticos do mundo? Você, agricultor. Daniel Vargas, muito provocativo, sempre muito bom tê-lo aqui conosco no Hora H do Agro. Volte sempre, professor da FGV, um grande conhecedor do agro brasileiro. O presidente eleito dos Estados Unidos continuou as nomeações para chefes de departamento no país. Trump indicou Howard Lutnick como chefe do Departamento de Comércio. A ideia é que ele lidere a estratégia comercial e tarifária americana. Já no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Trump escolheu Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do ex-presidente americano John Kennedy. Ele concorreu à presidência como independente nas eleições deste ano, mas desistiu da disputa em agosto e anunciou apoio a Trump. Bob Kennedy é um forte crítico às farmacêuticas e também ao setor de alimentos. Após a nomeação na última semana, as ações de empresas como Moderna e Pfizer do setor farmacêutico chegaram a cair. Ações da Coca-Cola e PepsiCo também recuaram. A gente preparou uma tela com algumas das posições do Bob Kennedy que envolvem o agro. Veja só, ele já sugeriu que o consumidor
que consumir muito açúcar adicionado, especialmente de xarope de milho rico em frutose, contribui para a obesidade infantil e doenças cardiovasculares. No setor de óleos vegetais, disse que os americanos estão sendo envenenados sem saber por óleos como de canola, soja e girassol e que deveria ser mais saudável para os restaurantes utilizarem o sebo bovino. Em relação aos pesticidas, ele já se posicionou contrário ao tema e, inclusive, contra o uso do agroquímico glifosato, que é bastante utilizado também em lavouras norte-americanas. Para tratar do poder de influência de Bob Kennedy no governo Trump com aspectos que impactam o agro, a gente vai receber o Leandro Ruschel, que é fundador da Liberta Investimentos, mora nos Estados Unidos e é o nosso convidado de hoje. Ruschel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Ruschel, diga pra gente qual é o tamanho da importância que você acha que Bob Kennedy vai ter no governo Trump e se há, na sua visão, uma tendência de que ele cause interferências mais diretas, seja no setor ali de milho, com as críticas que ele fez a xarope de milho, seja no setor de pesticidas, com as críticas que ele faz ao glifosato, entre outros pontos que a gente acabou de citar aqui. Bom, vamos lá. Bob Kennedy foi importante para o Trump, porque ele era um candidato, digamos assim, numa terceira via e acabou apoiando o candidato Trump. E, obviamente, que há uma dívida aí, né, a pagar pelo apoio do Bob Kennedy. Mas eu vejo que há uma limitação, né, na capacidade do Bob Kennedy em mudar toda uma estrutura aqui nos Estados Unidos. Tanto o agro quanto a indústria farmacêutica tem um lobby muito grande, tem um peso muito grande. E me parece que o maior afetado, num primeiro momento, por conta do Bob Kennedy, é justamente a farma, né? Eu vejo, assim, o agro de uma maneira mais lateral. As empresas de farmácia maiores tiveram uma queda grande no mercado de ações, quando foi confirmada, ainda não foi confirmada a sua indicação, que tem que passar pelo Senado, mas foi confirmada a indicação, já era uma expectativa. Então, eu acho que vai ser aí um choque entre essa postura do Bob Kennedy, que foi referendada pelo Trump algumas vezes, mas nós não podemos esquecer que o próprio Trump tem uma postura muito de desregulamentação e pro-business, né? Então, existem esses dois aspectos que devem ser levados em consideração quando a gente fala de impacto, especialmente para o agro. Como eu disse, eu acho que na farma o risco e o impacto será maior. No agro, eu acho que não será tão grande. Importante que você traz o fato, ou seja, a queda das ações dessas farmacêuticas depois da indicação do Trump para Bob Kennedy fazer parte do governo, e você diz que o agro fica nesse papel mais secundário, quando eu te perguntava sobre xarope de milho ou sobre, por exemplo, óleos vegetais. Agora, olhando para a parte mais industrial, glifosato está no alvo do Bob Kennedy, sempre esteve pesticidas. Aí sim, você acha que Trump pode virar as costas para essa ideia mais pró-mercado, menos regulações e atender a alguma indicação que Bob Kennedy veio a fazer? Se sim, em qual direção eles iriam? Então, eu acho que em alguns aspectos, sim, mas a gente sabe que existem alguns componentes que são muito importantes para a cadeia e gerariam um impacto muito grande em termos de produtividade. Eu acho que vai haver esse conflito sistemático e a minha perspectiva seria que o Trump desse mais peso à questão da produtividade, né, dos desdobramentos econômicos, do que efetivamente da questão de saúde. Então, eu não acredito que haverá um grande impacto. E em relação à questão do xarope de milho, nós temos que lembrar que o lobby do milho é muito forte aqui nos Estados Unidos entre os republicanos desde sempre, né? Então pode sim haver algum nível maior de restrição, mas eu não acredito assim em mudança radical, em terra arrasada, numa perspectiva de, né, proibição disso ou coisa do gênero. Eu acho que haverá alguns avanços do ponto de vista da saúde, porque de fato há muitas sinalizações de que isso é mais negativo para a saúde dos americanos, mas eu também, né, já tive pessoalmente até conhecimento e contato com esse lobby, e é um lobby muito poderoso. Ou seja, a mensagem que você deixa para
O agro do Brasil que te assiste nesse momento é que, mesmo com uma agenda do Bob Kennedy bem clara, ela não deve ser forte o suficiente para achatar o setor do agronegócio ou trazer regulamentações que os deixem mais espremidos numa era Trump. Pelo contrário, eles devem ter suporte do governo para tentar ficarem ainda mais competitivos? Sem dúvida, né? Eu acho que a tônica de todo esse mandato do Trump, não só no aspecto do Bob Kennedy, é esse conflito entre a expectativa de mudança, de reforma e o tamanho do Estado, dos interesses. Esse vai ser um embate sistemático. E como, além desse embate sistemático, a gente tem uma divisão entre as visões dos dois, do Bob Kennedy e do Trump, né, apesar de ter acontecido esse apoio, eu acho que isso fica ainda mais complicado de acreditar assim, numa mudança radical. Como eu disse, deve haver mudanças pontuais, mas não acredito numa virada de 180 graus na lógica do agro-americano. Muito bem. Uma última e rápida questão sobre guerra comercial 2.0. Xi Jinping esteve no Brasil, abriu mercados, como por exemplo o sorgo que é majoritariamente exportado dos Estados Unidos para a China, e há um entendimento de que esse é mais um sinal de preocupação da China com a nova guerra comercial que está a caminho. Guerra comercial, com as indicações de Trump, será a tônica nos primeiros dias de governo Trump? Olha, eu enxergo a perspectiva de Trump como uma perspectiva de longo prazo. Sim, né? Há percepção, e inclusive essa é uma percepção bipartidária, que a China é o grande concorrente dos Estados Unidos e será por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, há uma percepção do Trump que os Estados Unidos não estão numa situação de capacidade de enfrentar a China diretamente ou até mesmo pensar em algum conflito militar imediato, coisa do gênero. Eu acho que a visão estratégica do Trump nós precisamos fortalecer a economia americana para conseguir competir com a China num prazo mais longo. Então, eu acredito que essa perspectiva assim, de tarifação total, né, de abertura de uma guerra comercial por todos os meios, eu creio que ela é um pouco exagerada. Eu acho que, no final das contas, vai haver um nível de pragmatismo maior. E a gente pode utilizar como base o primeiro mandato do Trump, né? Havia essa perspectiva de maior embate, no final houve algo muito menos agressivo do que se imaginava. Então, acho que vai ser um crescente, mas não será algo da noite para o dia ou de forma 100% agressiva, né? Então, a gente tem uma perspectiva de benefício até do Brasil em relação ao eventual embate comercial entre essas duas potências, mas eu não acredito em nada muito radical num primeiro momento. Muito obrigada, Leandro Ruschel, pela presença direto dos Estados Unidos, fundador da Liberta Investimentos. Volte sempre. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Produtores de cana e usinas, chegou a hora de elevar a rentabilidade do canavial ao máximo. Hyper é o poderoso maturador de cana da Yara, que transforma a energia de crescimento em sacarose de maneira rápida, flexível e eficaz. Essa é a solução-chave para extrair o máximo potencial produtivo dos canaviais. Com flexibilidade de uso, Hyper pode ser utilizado no início, meio e fim de safra, com maior período de colheita útil. Assim, você define o melhor momento para colher, atingindo o máximo TAH. Tudo isso resulta na tão buscada produtividade, com ganhos expressivos de ATR a partir de 14 dias a 45 dias. Eleve a sua rentabilidade ao máximo com o Hyper da Yara. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre Hyper. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.